Caso surpreendente. O Nate dá um oi pra essa garota e pergunta pra onde ela vai, mas ela responde dizendo que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e também pergunta se ele poderia ter 2 minutos do tempo dela, mas ela pede desculpas e continua andando. Mas ela decide voltar e pergunta o nome dele, e ele fala que o nome dele é Nate. Então ele também pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele diz que gostou muito do estilo dela, e em seguida pergunta se realmente ela não tem namorado. Ela diz pra ele que não tem namorado e que ela estava indo encontrar umas 2 amigas dela. Mas agora, quando ele pede o número de telefone dela, ela fala que tudo bem. Ela pergunta o que ele está fazendo hoje. Ele fala que vai para a cobertura dele porque ele vai precisar pegar o outro carro dele. Ele pergunta se realmente ela precisa ir embora agora. Ela fala que não sabe bem e pergunta qual é a proposta dele. Ele fala que também não sabe, mas que ele a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la já que eles estão se dando bem. Ela fala que talvez eles possam almoçar e quem sabe depois ir para o shopping. Então ele sugere que ela entre no carro para que eles possam conversar melhor sobre isso. Ela diz pra ele que lá tem ótimos lugares para sair. Ele fala que viaja muito a trabalho e que ainda não teve tempo de conhecer o lugar. Ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele gosta de ações imobiliárias e criptomoedas, e claro, ele também gosta de viajar para espairecer a mente. E depois, num tom de brincadeira, ela pergunta pra ele se ele tá precisando de uma companheira de viagem. Ele fala que talvez sim e pergunta se ela gostaria de ir com ele. E como ela fala que tem certeza, ele pergunta se ela tem passaporte. Ela fala que tem passaporte, então ele fala que eles já podem começar a pensar em algum lugar pra ir. E no meio da conversa, ela diz pra ele que ela canta, então o Nate pede pra ela cantar alguma coisa pra ele. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Ok. Bom, e a tradução da música fala sobre quando você me beija e me abraça lentamente. Eu acho que isso já está ficando romântico até demais, então vamos direto para a parte que interessa. E nesse momento ele fala pra ela que ela é muito bonita e que canta bem, mas que ele acha que ela é interesseira. Ela diz pra ele que ela nunca tinha sido chamada de interesseira. E já ele diz pra ela que ela só decidiu voltar depois de ver o carro dele. E depois que ela diz pra ele que não é interesseira, ele pergunta então como se chama isso. Ela pergunta se o fato dela gostar de homens bem-sucedidos, se isso faz dela uma interesseira. Ele fala que ela deveria buscar o sucesso por ela mesma. E também diz pra ela que ele vai precisar, por gentileza, pedir para que ela se retire do carro dele. Bye-bye. O Nair dá um oi pra essa garota e fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela vai e ela fala que está indo encontrar os amigos dela. E depois que ele pergunta da onde ela é, ela diz pra ele que ela é do meio oeste. E já ele fala que ele veio de Ohio e que acabou de se mudar e que está precisando fazer novos amigos. Ele pede o número dela e ela fala que tudo bem. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela não tem namorado. E ela responde dizendo que está difícil de encontrar alguém que queira algo sério. E num tom de brincadeira ele fala que nem todo mundo é assim. E em seguida fala que ele gostou muito das tatuagens dela. Ela diz que ama tatuagens, muda de assunto e pergunta em que ele trabalha. Ele diz que ele trabalha no setor imobiliário e fala que se ela precisar de alguma ajuda nesse ramo é só pedir pra ele. Ele volta a falar da tatuagem dela e diz que só está faltando o nome dele ali. E como ela pergunta o nome dele novamente, ele fala que o nome dele é Nair. Ele fala que gostou muito e pede pra ela dar uma volta.
Ele diz que as tatuagens ficaram perfeitas nela e fala que se ela não se importar, eles podem continuar a conversa dentro do carro. Ele fala que vai ser mais confortável eles conversarem dentro do carro. E já ela diz pra ele que gostou muito da cor do carro. E depois de não muito tempo ali dentro do carro conversando com ele, ela acaba aceitando almoçar com ele. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que a garota que está vindo ficou bem de preto e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. E depois de dizer que ela tá muito bonita, ele se apresenta. Então ele pergunta se ela mora ali por perto e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar para lá há pouco tempo e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta quanto tempo eles estão namorando e se o relacionamento vai bem. Ela fala que o relacionamento dela vai muito bem, então ele pergunta se ele não pode ter o número dela. E como ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. O Nate chega dizendo que está muito quente e pergunta se ela tem certeza. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gosta. E já ela pergunta se ela pode entrar. Ele fala para ela entrar e diz que vai abrir a porta. Ela pergunta o nome dele, então ele também pergunta o nome dela novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pede o número dela. E em seguida pergunta se ela tem namorado. Mas ela responde dizendo que não tem namorado. E depois que ela dá o número pra ele, ele pergunta se ela deu o número certo. Ela diz que sim, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer. Ela diz pra ele que ela gostaria de ir para o shopping. Ele pergunta pra fazer o quê e ela diz pra ele pra fazer compras nas lojas. Ele pergunta se ela quer ir para o shopping, ela diz que sim e fala que ela quer fazer compras. Ela diz pra ele que ela está querendo comprar uma bolsa e já ele pergunta se ela está fazendo massagem nele. E como ela diz que sim, ele fala que realmente está com o corpo dolorido, já que ele acabou de vir da academia. Ela diz que dá pra ver que a academia está fazendo bem pra ele. E nesse momento ele fala que pode levá-la no shopping. Mas em seguida ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas ele pergunta como assim ela não sabe e fala que ela disse que tinha um namorado e que parecia que era fiel. Ela diz que não sabe e que não quer falar sobre isso. Ele fala que ele está sentindo que ela é interesseira. E já ela diz pra ele que ele pode até pensar, mas que ela não é. Ele fala que primeiramente, antes dela ver o carro dele, ela não estava interessada. E que depois ela volta querendo fazer compras e diz pra ela que não está fazendo sentido e que é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e deseja pra ela um ótimo dia. E já ela diz pra ele que tanto faz.